Ei, pessoal, vamos então ao nosso nono passo dessa jornada de 10 passos para ficar de bem com o meu prato. E hoje nós vamos falar sobre nutrição, sobre as orientações nutricionais. O nosso nono passo é entenda a nutrição como orientação e não como uma regra. Então, sempre há essa pergunta nos atendimentos, nas redes sociais, em qualquer lugar que eu falo sobre alimentação intuitiva, as pessoas perguntam: tá, mas e a nutrição? E as orientações nutricionais, né? Você não considera isso? Isso não é importante? E sim, claro que a nutrição é importante, as orientações nutricionais são importantes. Pensar na questão nutricional na nossa alimentação é também importante. Mas a gente precisa refletir um pouco sobre o como fazer isso. E não é à toa que é o nono passo aqui na nossa jornada, assim como o trabalho da nutrição é o 10º passo na alimentação intuitiva, é o 10º princípio. Porque a gente precisa primeiro começar a olhar com outros olhos para a nossa relação com a comida. A gente precisa aprofundar, entender as questões emocionais, entender a minha mentalidade de dieta, entender como eu me relaciono com a comida, para que eu possa desenvolver uma relação mais flexível e conseguir olhar para a nutrição como uma orientação. Mas o que quer dizer isso? Então, na verdade, a gente olha muito para a nutrição hoje numa perspectiva quase que ditatorial, né? Ou seja, a gente olha para as recomendações nutricionais, né, pelos estudos trazem, as evidências mostram, a gente olha para tudo isso como se fosse regras. E a gente precisa aplicar aquilo na nossa vida imediatamente. Então, por exemplo, vou usar um exemplo que eu gosto muito de usar no consultório. Temos a orientação nutricional: prefira alimentos integrais do que os alimentos brancos, né, do que os refinados. Prefiro as versões integrais. Ok, isso é uma orientação nutricional muito bem evidenciada. De fato, um alimento integral vai ter mais fibras, inclusive vai ter mais minerais e vitaminas do que a sua versão refinada, né? Então, uma farinha integral, um arroz integral, né? Todas as versões integrais. E isso é uma orientação válida, né? Uma orientação que é trazida aí num nível da população, né, e que tem validade científica, é verdadeira. Agora, o que quer dizer quando a gente olha para a nutrição como algo ditatorial? Que isso é uma regra absoluta, ou seja, tem essa orientação e todo mundo, todo brasileiro, né, ou todo cidadão do mundo precisa trocar imediatamente o seu arroz. Parece algo simples que eu tô falando, parece algo bobo, mas essa fala me lembra, vou dar um exemplo para vocês, né? Uma paciente que eu atendi uma época, que eu acompanhei um tempo, que tinha uma alimentação super tranquila, super variada, com consumo nutricional bem variado, né? Então bem nutritiva e uma relação muito leve com a comida, até que ela engravidou. E na gravidez, ela ouviu de um médico que ela não poderia mais comer o arroz japonês. Ela era uma moça de descendência japonesa, né? A família era japonesa, eles consumiam arroz japonês diariamente. E o médico disse que ela não podia mais comer aquele arroz, que era um veneno para ela, que ela tinha que trocar para a versão integral. E isso ali foi o início de uma relação muito conturbada com a comida, onde ela começou a se privar daquele arroz, ela começou a ter compulsão pelo próprio arroz e começou a se privar de vários outros alimentos também por conta dessas orientações. E aí fica essa reflexão: será mesmo que o saudável era para essa moça retirar esse arroz japonês, que era tão importante para ela culturalmente, né, afetivamente, e também ia trazer nutrição junto com uma alimentação que ela tinha? Porque quando ela comia o arroz japonês, ela comia vários legumes, né? Ela comia várias fibras de outras fontes, era uma alimentação super colorida, super variada. Só que quando ela foi tirando esse arroz japonês, além do fato de ter as compulsões, ela começou também a decair a qualidade nutricional, inclusive da alimentação, porque deixou de comer aquelas refeições que envolviam o arroz japonês, os legumes, uma carne, um molho. E aí fica essa reflexão: será mesmo que ela precisava ter retirado? Então, a colocação dessa orientação na vida dela foi colocada de uma forma ditatorial, de uma forma verticalizada, né, onde a gente tem aquela orientação que foi feita para uma população, né, como uma orientação,
e foi colocada como regra na vida dela, assim que na verdade nem havia necessidade dessa mudança. A fibra que não vinha do arroz japonês vinha de outros lugares da alimentação dela. Inclusive, só uma curiosidade, né? Quando eu fiquei um tempo na Coreia do Sul, pude conviver com eles e com a alimentação deles, inclusive o arroz branco japonês, né, que a gente chama, aqui era a alimentação deles diária, não só no almoço, mas no café da manhã, no lanche da tarde e à noite, e são uma das populações com menor nível de obesidade. Então fica aí uma curiosidade para vocês refletirem. Então, quando eu falo pra gente não olhar pra nutrição como uma regra e sim uma orientação, é a gente ter esse discernimento, esse senso crítico de olhar para aquela orientação nutricional e avaliar se ela cabe na minha vida e como ela caberia na minha vida. Então, se eu pego essa orientação do arroz da versão integral versus a versão branca, isso significa que você pode olhar para sua orientação e ver se ela cabe na sua vida. De repente, isso te proporciona experimentar o arroz integral e você descobre que você gosta. Agora, de repente, você experimenta o arroz integral e você descobre que você não gosta e você só consegue realmente gostar da versão branca. E tá tudo bem, porque aquela fibra que não tá vindo do arroz integral, tá vindo do feijão, tá vindo da carne, tá vindo da salada. Então, a gente precisa olhar para as orientações nutricionais como orientações. Então, ok, eu quero melhorar a quantidade de fibras na minha refeição. Quais alimentos integrais eu quero experimentar? Ou de repente eu percebo que eu gosto do arroz integral no dia a dia, mas se eu vou comer a feijoada no final de semana, eu não gosto, eu prefiro arroz branco. Ou vou comer um estrogonofe, eu prefiro arroz branco. E tá tudo bem. Então isso quer dizer uma nutrição gentil, como a gente fala na alimentação intuitiva. É a gente avaliar se aquela orientação nutricional cabe na minha vida. E se sim, como? Em que contextos, em que momentos, entendendo que as orientações são feitas para uma população. Mas quando a gente olha no nível de um indivíduo, né, cada um na sua vida, a gente precisa discernir o quanto aquelas orientações fazem sentido ou não. Assim como essa orientação de prefira o arroz integral do que o arroz branco, não faz sentido para a própria população lá na Coreia do Sul. Não faz sentido para a cultura deles e tá tudo bem. A fibra vem de outros componentes da alimentação. Então a gente precisa avaliar. Quando você recebe uma orientação nutricional, né, insira mais legumes, insira mais frutas, insira alimentos integrais, todas as orientações que a gente tem, que sim, né, falando aí de orientações bem evidenciadas e não as orientações sensacionalistas que a gente tem, né, então essas orientações bem evidenciadas, a gente pode sim tentar incluir na nossa vida, mas a gente precisa avaliar em que contexto, em que momento e se cabe ou não, porque a gente pode acabar decidindo que aquela orientação não serve na minha vida. Então, para finalizar esse vídeo, quero deixar para vocês um instrumento para vocês avaliarem se uma orientação nutricional caberia ou não para vocês. Então, primeira coisa, avaliem se ela é verdadeira. Então, falei que tem muitas orientações nutricionais que são sensacionalistas, né? Então, que fazem terrorismo, ou falam que você precisa absolutamente comer chia todos os dias. Então, assim, primeiro, busque encontrar se aquilo é verdadeiro, se é uma fonte confiável, converse com algum profissional de saúde, também não terrorista, que possa te confirmar ou não a importância daquilo. Então, busque sempre avaliar primeiro se ela é verdadeira. Em segundo, avalie se ela cabe na sua vida, né? Em que contextos? Então, qual contexto ela cabe? É no dia a dia, então vou tentar experimentar arroz integral só no dia a dia, com feijão eu gosto, mas no final de semana não. Avalie como que você poderia incluí-la no sentido de aquilo ser prazeroso. Então, sempre que a gente pensa em incluir uma orientação nutricional, é importante que ela seja prazerosa, pegando lá o gancho de que o prazer é o nosso principal mantenedor de hábitos. Então, de repente, eu não como nenhum legume, nenhuma verdura, e eu quero começar a comer. Como que eu poderia colocá-la na minha vida, né? Em quais contextos? Então, né, a segunda pergunta, e em como ela seria prazerosa. E aí a gente pode pensar, de repente, que eu vou começar a experimentar um brócolis dentro de uma lasanha de brócolis, ou um macarrão com molho branco e brócolis. Ou eu vou colocar uma folha de alface no meu sanduíche, que eu gosto de comer à noite, ver se eu gosto assim. Então, a gente precisa avaliar sempre como que ela poderia ser prazerosa para você.
E é assim que a gente vai conseguindo manter. E uma terceira pergunta é como que ela pode ser prática. Então não adianta ser algo também prazeroso, né? Só que você precisa de uma hora do seu dia, uma hora que você não tem para preparar aquilo, né? Então de repente você descobre que você gosta de alguma preparação, sei lá, pegando novamente o exemplo da chia, mas é algo muito trabalhoso e você não dá conta de fazer aquilo sempre. Então a gente precisa avaliar em que contextos. De repente é algo que eu vou comer no final de semana, porque no dia a dia eu não consigo. Então, olhar para a nutrição como uma nutrição gentil é isso, é se fazer essas perguntas. Como que eu posso inserir isso de forma prazerosa? Se isso faz sentido para mim culturalmente, né? Então, quais contextos ou não faz sentido? E também como que poderia ser prático. Então, de repente, eu quero começar a comer vegetais, ao invés de eu ir na feira e encher uma cesta, né, e decidir que na segunda-feira eu vou comer vegetal todos os dias, vai com calma, dá pequenos passinhos. Então, né, se você decidir, quero começar a inserir vegetais, é algo que eu acho que é importante pra mim, quem sabe uma folhinha de alface todos os dias no seu sanduíche, né? De repente, para você é difícil ainda o trabalho de higienizar o alface e tudo mais, compra um pacote já higienizado. Isso não é passar pano para você não, gente, a gente dá o passo que a gente é capaz de dar. Então a gente quer chegar nesse ponto aqui, não adianta a gente pular até aqui, né? Fazer todo aquele esforço que não vai ser contínuo. A gente precisa ir subindo cada degrau. E eu já vi pacientes fazerem mudanças muito grandes, começando só com uma folhinha de alface. Beleza? Então nos vemos no próximo passo.